Prezados alunos, uma satisfação revê-los aí em mais uma semana de aula. Damos continuidade aí ao nosso ritmo, a nossa forma aí de fazer essa disciplina, videoaula, acompanhado aí de um PowerPoint, que está sempre aí disponível no portal do aluno. Então, fiquem atentos, a gente dá continuidade também àquela questão avaliativa semanal, a questão avaliativa semanal, vocês já estão começando a se habituar, deve ser entregue até a próxima semana. Nossas aulas seriam quartas-feira, então até a próxima quarta-feira, ao longo da exposição, a gente vai lançar aí essa questão semanal. Fiquem atentos também, semana passada a gente passou aí esse trabalho que vai fazer a vez da prova bimestral, a primeira prova bimestral, ela vai ser substituída, ela foi substituída por um trabalho aí que vocês tiveram, e foi apresentado na semana passada. Então fiquem atentos, o prazo de entrega desse trabalho vai ser dia 30 de abril. Então a gente vai reforçando aí a cada semana e hoje a gente dá continuidade. Hoje a gente dá continuidade aí ao nosso conteúdo, a gente avança dentro e a gente continua falando de microeconomia, dentro daqueles dois mundos da economia, a macroeconomia e a microeconomia, a gente continua avançando na microeconomia. De uma certa maneira, o conteúdo de hoje é uma sequência do que foi semana passada. Semana passada a gente falou aí da oferta e da procura, da questão do fornecedor e do consumidor, a curva de demanda e a curva de oferta, de fornecedor, do produtor. Hoje a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio e logo após a gente vai avançar aí sobre o tema de concorrência, a questão da concorrência. Concorrência essa que no direito, ela tem uma preocupação especial quando essa concorrência extrapola os limites daquilo que a gente chama de legal, o limite legal, ou seja, avança para a questão do crime, a concorrência desleal. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos acompanhar aí nos slides. Equilíbrio de mercado e concorrência. É o nosso tema de hoje. A gente avança, numa primeira metade a gente fala aí sobre alguns conceitos novamente dentro da economia, das ciências econômicas, e logo depois, na metade aí da disciplina, a gente avança para a questão da concorrência desleal, onde entra o direito. Então, nesse primeiro momento, a gente verifica aí a questão do equilíbrio de mercado. Então, vejam, na aula passada a gente falou sobre a demanda, o quanto que o consumidor procura um item, o quanto ele vai buscar esse item e quanto ele está disposto a pagar por aquele item, e sempre naquela lógica lá de se ele consegue comprar algo por um preço abaixo de sua expectativa, ele forma aí esse bem-estar. Do outro lado, a gente tem a lei da oferta. A lei da oferta é aquela situação em que o produtor ele lança um produto no mercado com um preço médio aí de venda. Só que ele sempre tem uma margem de lucro. Então, tudo aquilo que ele consegue do preço de custo para aquilo que ele efetivamente vende, ele consegue aí um lucro, ele consegue aí, maximizar aí seu portfólio, consegue avançar aí na sua empreitada, no seu objetivo social. Quando essas duas forças estão alinhadas, a gente tem aquilo que a gente chama de equilíbrio de mercado. Então, quando há uma oferta compatível com a demanda. Então, dentro aí desse conceito teórico da economia, o momento e a situação ideal de um mercado, aquilo que gera o equilíbrio de mercado, é quando a pessoa, ou a população, os consumidores demandam 1 milhão de produtos e o mercado, os fornecedores, produtores, conseguem suprir esse 1 milhão de demanda. Então, aí nós temos o equilíbrio de mercado, um preço médio, uma situação de razoabilidade. O problema é que diversos fatores influenciam tanto o lado da demanda quanto o lado da oferta. E aí, conforme a situação, a gente tem aí um desequilíbrio, essa balança ela pende para um lado ou para o outro. Então, do lado dos consumidores, quais são esses fatores que influenciam? Primeiro, a questão da utilidade, a questão de um preço ou de um produto
ele ser essencial ou não, ser útil para aquilo que a pessoa quer, o preço desse produto, né? Um produto, algo pode ser útil, pode ser algo desejável, mas pode ser fora aí da realidade, da renda do consumidor, que é um outro item aí que influencia, né, essa curva da demanda. O preço de bens complementares ou substitutos, né? Então a gente sempre imagina que para algumas situações você compra, né, a máquina, mas você precisa alimentar essa máquina com alguma coisa. Então esses bens complementares ou substitutos, a questão de conserto, a questão do reparo, a questão da garantia, né, tudo isso também influencia as expectativas desse consumidor, aquele produto, né? Então, um mercado otimista, um mercado que pretende crescer, né? Você tem uma expectativa do outro lado, né? Se a tendência a coisa piorar, a expectativa, né, de compra também varia. Número de consumidores, as tendências também, né? Muita situação aí é modinha, as pessoas compram simplesmente porque todo mundo está comprando, né? É a moda, então as pessoas seguem tendências, e a sazonalidade, né? A periodicidade, ou em determinadas épocas do ano, né? Surge aí uma demanda maior, né? Vamos imaginar aí no período de verão, produtos e itens de praia tem aí uma valorização maior, demanda-se mais por esses produtos, né? Então, são fatores aí que influenciam o consumidor. Do outro lado, a gente tem os fatores que influenciam os produtores, né? Então, o próprio preço do produto, né? Também, muitas vezes, produtos lançados ao mercado com preço muito baixo, né? Vamos imaginar aí produtos importados, inviabilizam aí uma empresa de lançar esse item no mercado. Custos de produção, né, a tecnologia de produção, quanto que se exige aí de maquinário, né, quanto se exige aí de tecnologia envolvida. Um mercado muito concorrido, né, então o número de concorrentes aí também influencia. As expectativas, as condições climáticas também, né, vou imaginar aí que uma cidade como Curitiba, por exemplo, né, empresas aí que vendem comercializam piscinas, né, piscinas a céu aberto, não tem um nicho muito grande, não tem um mercado muito grande, né? Então, condições climáticas e os preços de bens de produção aí substitutos, né? Então, toda a parte aí de insumos, toda a parte aí de manutenção influenciam nessa questão da oferta. Um ponto, né? E aquele ponto que a gente vai aprofundar hoje diz respeito aí à concorrência, né? Então a concorrência é um fator que influencia, a gente viu aqui na questão da oferta, o número de concorrentes, né? Então a concorrência é um dos elementos que influencia aí no empresário, uma empresa, para ela se lançar nesse mercado. E é sobre esses concorrentes que a gente avança aí no próximo slide. Quando a gente fala de concorrência, né, a gente tem aí na cabeça e a gente sempre imagina um pool, né, um grande número de empresas fornecendo aquele mesmo produto, né, com determinada qualidade semelhante, com determinado preço semelhante. E aí, quando a gente tem essa questão de concorrência, várias empresas atuando, a gente tem aí uma situação, de certa forma, favorável, porque a gente tem mais produtos, a gente tem melhor qualidade desse produto, a gente tem um preço menor, então a concorrência, em princípio, quando ela é equilibrada e ela é dentro aí da lógica da economia uma concorrência perfeita, nós temos um cenário ideal, né? Um cenário ideal, um grande número de produtores e um grande número de consumidores que vão escolher esses itens, né? Então, dentro de uma concorrência no mundo ideal, nós temos aí uma situação que a concorrência é muito boa. Ela exige uma maior qualidade por um preço menor, né? Então, o consumidor ele é o grande beneficiário aí de uma concorrência perfeita. Quando a gente tem um grupo bem grande aí de empresas, né, comercializando aquele item. O problema é que nem sempre a gente está dentro de um mercado de uma situação de concorrência perfeita, né? Então,
existem situações, e aí situações podem ser naturais ou podem ser aí, inclusive legais, em que essa concorrência não existe da maneira como a economia gostaria, a concorrência perfeita, né? Então, uma das situações que nós temos aí é a questão do monopólio, né? Então, o monopólio é, né, dentro aí do seu conceito, quando existe apenas um produtor no mercado para aquele tipo de serviço. Então, veja, o monopólio, ele, a grande maioria das vezes, ele se caracteriza, ele se constitui em razão aí de uma determinação legal, né? Então, não é uma questão natural. Então, vamos pegar no exemplo aí do Brasil, a possibilidade, né, de atuar no mercado de correspondência, né, de cartas para pessoas físicas, ela é monopólio dos Correios, né? Então vejam, por que isso? Né? Porque a Constituição, a lei, impõe aí que somente os Correios podem atuar nesse segmento. Então, distribuição de combustível, o Brasil tem uma série de situações que a lei exige um monopólio. Por que a lei exige esse monopólio? Basicamente é uma questão aí de escolha do nosso legislador, ele entende que aquele serviço é essencial para o Brasil, ele é inerente à segurança nacional, então ele exige que aquele serviço seja prestado somente por uma empresa, e essa empresa, via de regra, é uma empresa com a participação do governo. Né? Então, o monopólio é quando há um único produtor. Pode acontecer por questões naturais, por questões aí de uma única pessoa explorar aquele item, né? Somente um lugar do mundo tem aquele, aquele insumo, enfim, né? Pode acontecer, mas via de regra o monopólio se caracteriza aí por uma imposição da lei, né? Então muitas vezes é o governo que escolhe o monopólio de determinado segmento ou não. Além do monopólio, nós temos o oligopólio, né? Então, o oligopólio não é um só, né? Mas é um grupo muito pequeno, concentrado, que produz aquele item. Né? Então, quando um grupo muito concentrado e pequeno produz aquele item, surge um outro problema, né? Um outro problema porque é muito fácil esse grupo combinar preço, por exemplo. Né? Esse pequeno grupo caminhar de forma compartilhada, né, para um não derrubar o outro, e de certa maneira gera um prejuízo aí para o consumidor. Né? Essas empresas combinam, essas empresas atuam aí de mãos dadas e aí não existe aquela lógica da concorrência perfeita, do investimento e do preço reduzido. Né? Então nós temos aí a questão do oligopólio. Além disso, avançando, nós temos uma outra situação, concorrência aí monopolista ou imperfeita. Né? Então, a concorrência aí, quando a gente verifica, quando há um grupo de produtores, né, um grupo aí de produtos que se diferenciam muito pequeno, tem uma diferença muito pequena, continuam combinando, né, continuam fazendo aí com que o serviço, né, ou o produto não se desenvolva, porque não há aí uma concorrência de fora, né, não existe um produto melhor e mais barato no mercado. Então, essa concorrência monopolista e imperfeita, ela prejudica, ela não é boa aí para o desenvolvimento da sociedade nessa acepção econômica aí, né, de quanto mais e mais aberto e mais livre, melhor, porque existe um maior número aí de interessados. Né? Então aí nós temos o oligopsônio e o monopsônio, né? Quando o mercado possui um número limitado de compradores, por exemplo. Então, invertendo aí a lógica do oligopólio e do monopólio, nós temos o oligopsônio e o monopsônio. É quando existem só alguns compradores daquele determinado item. Né? Então, vamos imaginar aí situações em que os compradores são muito restritos. Né? Então, ou um pequeno grupo de compradores ou um único comprador. Né? Então, muitos insumos aí, às vezes, eles são canalizados para um único comprador. E aí,
também gera um problema, né? Gera um problema aí para aqueles que encaminham, né? Eles não têm escolha, é o preço que ele fixou e pronto, né? Então, essas situações em que a concentração em um dos polos, né, seja no polo produtor, seja no polo comprador, ele não é bom, né, dentro dessa lógica capitalista. Quando a gente verifica essas imperfeições de mercado, que a economia chama de falhas de mercado, é bastante comum que o Estado venha interferir nesse tipo de mercado, né? Já que, dentro daquela lógica do bem-estar, do equilíbrio natural que a gente viu aí da economia clássica, isso não vai acontecer, porque o mercado não está em equilíbrio, né? Aquela balança da lei da oferta e da procura não está equilibrada, surge aí a intervenção do Estado nesses setores, né? Então, nós temos aí basicamente alguns institutos que o Estado faz e se utiliza para intervir, né? Então, é a mão do Estado intervindo na economia. Isso pode, né, desde que haja previsão legal, desde que haja aí um interesse nacional por cima disso, é possível sim que o Estado venha intervir aí na formação de preços. Para a economia clássica, essa economia liberal, isso é muito ruim, seria algo que não seria desejável, seria algo que não se poderia realizar uma vez que o próprio mercado se autorregula. A hora que o Estado intervém nesse preço, ele está aí artificialmente, né, manipulando o mercado, que não é bom dentro dessa lógica liberal. Mas em tempos atuais é extremamente comum, né? Então, quais são esses institutos? É a estipulação de preço mínimo ou máximo, né? Então, o governo fixa aí um preço mínimo, né? Vamos pegar um exemplo da questão aí dos caminhoneiros, né? Teve todo aquele problema há 2 anos atrás, a greve dos caminhoneiros, o governo foi lá e estabeleceu um preço mínimo, né? Colocou lá uma pauta, uma lei autorizando e determinando que o preço do frete tem que seguir uma determinada tabela. Essa tabela ela vai considerar aí quilômetro rodado, qualidade do produto, enfim, tipo de frete, mas é o governo estipulando um preço mínimo, né? Então nós temos aí tanto preços mínimos quanto preços máximos, né, que são estabelecidos aí para situações de grandes produtores, né? Então vamos imaginar, vamos considerar esse momento atual a questão aí do custo do álcool gel que o governo está fazendo, os órgãos de proteção estão fazendo, estão fiscalizando aí para que esses preços máximos não sejam ultrapassados por uma média histórica de mercado, para que não haja um abuso dessa posição aí econômica, né, o abuso aí do mercado em razão dessa situação, né, de emergência que o Estado vive. Então nós temos os preços máximos e nós temos a questão dos subsídios, quando o governo ele cria uma determinada um incentivo para um determinado produto, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, quando ele concede linhas de financiamento especiais para um determinado produtor, né? Ou quando ele reduz até a própria carga tributária de um determinado segmento, é o Estado dando aí condições, né, dando aí elementos para que esses preços não se elevem de uma forma muito alta, de uma certa maneira reduzindo o custo de produção e automaticamente a gente tem aí, né, um atendimento melhor aí ao consumidor com preços mais inferiores. Então nós temos essa intervenção do Estado na formação dos preços, que é algo absolutamente normal, né? Então muita gente critica, muita gente acha isso ruim, mas é algo extremamente necessário dentro de uma sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade que tem um cunho social. É uma sociedade capitalista, mas exige-se uma atuação do Estado para equilibrar, né? Quando a gente verifica uma falha de mercado, um desequilíbrio de mercado, é necessário sim que o Estado venha, né, e regule isso, coloque limites aí ao empresário. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse momento aí da nossa aula para lançar, né, a famosa questão semanal aí para vocês responderem e encaminhar para o meu e-mail, né? Então, relembrando todos vocês, né, nossas aulas aí sempre seriam quartas-feiras,
Então, nós estamos lançando essa pergunta essa semana, vocês têm que me enviar aí até dia 22, né? Então, dia 22 é o prazo limite aí para vocês me enviarem. Lembrando e relembrando, para o meu e-mail, de forma individual, e um texto aí conciso, né? Então, a gente tem anexado os arquivos, salvo em PDF, indiferente. Se quiserem colocar no corpo do texto do e-mail também vale, né? Não precisa ser nada elaborado aí. A única coisa é que tem que ser individual, né? E além de individual, tem que ter aí a questão da indicação do nome, período, né? Não esqueçam disso, porque eu recebo vários, né, trabalhos todos os dias, com várias turmas que eu dou aula aí na faculdade. Então, vocês não se identificarem, eu não vou saber quem fez e automaticamente aí não ganha, né, a nota. Bom, relembrando, né, e relembrando também que serve como presença e serve também como uma fração de nota, aí, como a gente já expôs, né? A princípio vai valer 3 pontos e se for suprimida a segunda prova bimestral, vai valer a integralidade da nota do segundo bimestre, né? Então não deixem de fazer aí, porque é necessário para vocês conseguirem passar para o próximo semestre, próximo período. Bom, a pergunta, ela está dentro desse contexto, e a gente sempre aproveita esse cenário aí de pandemia, que trouxe uma série de exemplos práticos e agora atuais, né, sobre essa disciplina e todas as outras do direito. Na verdade, hoje o direito está em ebulição por conta dessa situação. E aí vai a pergunta, né? Nós acabamos de ver que o governo, né, em algumas situações de desequilíbrio de mercado, ele intervém na iniciativa privada, estipulando, por exemplo, preços, né, estipulando e tabelando aí, colocando um preço máximo para determinado produto. Vamos imaginar a questão aí de uma empresa que está produzindo álcool em gel, né? Então veja, a empresa, o álcool em gel atuava em um equilíbrio de mercado e agora houve uma super, né, demanda, uma demanda aí muitas vezes maior do que existia antes e obviamente uma demanda muito grande, o fornecedor não está conseguindo atender a todos, existe uma tendência natural de elevação de preços, ok. A grande questão é, quando todo mundo está produzindo esse álcool em gel, começa a faltar insumos, ou os insumos ficam muito mais caros, né, muito mais. Então, o custo de produção ele se torna aí mais elevado, de modo que, né, aquele álcool em gel que era vendido a R$ 5, muitas vezes não tem mais como ser vendido aquele preço, porque o insumo, né, o frete, tudo está mais caro. Isso significa que o empresário precisa vendê-lo a 10. Vamos supor aí que o governo venha, né, e tabele esse preço. Fala assim, não, o álcool em gel sempre foi vendido a 5 e agora o empresário tem que continuar vendendo a 5. Ele é compelido por uma determinação aí do governo a vender por R$ 5. Isso está abaixo do custo de produção dele. Os insumos são maiores, né, são mais caros aí do que esse custo que ele tem para desenvolver aquele álcool em gel. Nesse sentido, esse empresário tem alguma alternativa de questionar esse governo, questionar esse Estado e ajuizar uma ação aí para que ele possa lançar esse preço livremente? Né? Então essa é a pergunta, o quanto que o Poder Judiciário ele pode ou não desfazer essa determinação do governo aí, enfim, conforme a situação e nesse exemplo que eu dei do álcool gel. Então essa é a pergunta. Não se preocupe em fazer uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa aí, enfim, isso aí é um tema que poderia dar aí material para um TCC inteiro. Eu quero uma resposta de vocês, né? O que vocês acham e quero uma razoabilidade nessa resposta. Então essa é a pergunta semanal aí para vocês. Voltamos aí ao nosso slide, né, dada a pergunta, para vocês enviarem até a semana que vem. Bom, dentro desse né, desse nosso compromisso, dessa disciplina, né, que eu venho falando sempre, de fazer um vínculo entre a economia e o direito, a gente traz aí dentro do tópico de concorrência o conceito e a ideia de concorrência desleal. Então vejam, a concorrência, quando ela está dentro dos parâmetros legais e essa influência
ela decorre unicamente aí dos fatores de mercado que a gente acabou de falar, né? Questão de qualidade, questão de concorrência, questão de preço, questão de insumo, questão. Quando isso é algo que não foge à legalidade, o direito não se preocupa, né? De certa maneira, o direito ele incentiva, né? Nós temos aí dentro da nossa Constituição, inclusive, que a concorrência é um dos pilares da nossa ordem econômica, né? Então, vendo aqui dentro do slide, né, desse slide 7, nós temos que o artigo 170 da Constituição, lá no seu inciso 4º, ele traz que a livre concorrência é um dos pilares aí da nossa ordem econômica, né? Então, o direito ele coloca a livre concorrência como um valor a ser preservado pelo direito, né? Então, a livre concorrência ela está lá na Constituição e ela é prestigiada pelo Estado, né? O Estado quer que haja essa concorrência. E esse elemento, né, essa questão da livre concorrência, desvenda aí de uma forma expressa que o Brasil, né, possui uma economia pautada aí pelo capitalismo, né, um capitalismo com uma função social, com um clamor social bastante desenvolvido, mas o seu pilar fundamental é capitalista, né? Então é capitalista porque a livre concorrência, a livre iniciativa e a propriedade privada, elas são valores que estão lá na Constituição. Então, quando essa concorrência é livre, ela é dentro dos parâmetros normais de mercado, ela é incentivada pelo Estado brasileiro. O problema é quando isso extrapola a noção aí de legalidade. A questão aí, a gente avança para um item, né, que a gente chama de concorrência desleal, né? Então, a concorrência desleal é onde o direito vai proteger essa empresa. Aonde que surge dentro do direito brasileiro a questão da proteção da concorrência? Surge dentro aí de uma lei criada especificamente aí para a propriedade industrial, né? Então é a lei aí que vai trazer os contornos da concessão das patentes, né? Então você inventa alguma coisa e quer registrar, você vai fazer um processo, abrir um processo no INPI e você vai conseguir a patente, né? Você vai receber uma carta de patente ou você vai registrar, né, algum outro produto. Então você, dentro dessa lei, surge aí a questão da concorrência, né? Então a concorrência, quando ela é desleal, é quando você, basicamente a pessoa concorrente viola essa propriedade industrial daquele que registrou, do inventor, daquele que criou algo novo, né? Então, quando a gente fala dentro do direito brasileiro, essa violação à concorrência, que recebe a caracterização aí no direito de concorrência desleal, a gente vai falar dentro desse momento aqui da propriedade industrial, que é a questão de se aproveitar, né, do cenário de uma empresa ilicitamente, de se aproveitar da criação de uma empresa ilicitamente, enfim, né, são várias situações aí que a gente já vai ver no próximo slide. Então, concorrência desleal, violação à concorrência, livre concorrência, a gente está falando dentro aí do âmbito da propriedade industrial. Isso significa o quê? Propriedade industrial remete-se aí à indústria, comércio e serviços. A gente não está falando de concorrência desleal no âmbito artístico, no âmbito intelectual, né? Então, se um concorrente, né, se um artista copia de outro, enfim, né, de alguma maneira faz uma concorrência, né, naquele âmbito artístico, não é esse o conceito que a gente leva, né? Aí vai ter lá a sua invasão dentro de uma lei específica de propriedade intelectual, né? Aí vai ter lá a indenização por uso indevido de imagem, tal, 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 mas não é o conceito de concorrência desleal. Concorrência desleal no Brasil, ele vincula-se à ideia de propriedade industrial, ou seja, remete-se aí à indústria, comércio e serviços, né? Não é só a indústria manufatureira, enfim, aquela que produz, que é protegida. Não. O prestador de serviço e também o comércio, aí, ele se vale dessa proteção, né? Ela é ampla. Apesar do nome industrial, ela tem uma conotação maior do que a indústria em si.
Bom, essa lei de propriedade industrial que a gente acabou de mencionar é a lei número 9.279, de 1996. Né? Então, uma lei aí que já temos quase 25 anos, né? Então é uma lei já bastante antiga, bastante consolidada aí no sentido de proteção industrial. Né? Ela é uma lei que vai regular toda a questão de patente, registro, o procedimento, quantos anos protege, qual, enfim, todas essas ideias. E lá no finalzinho dela, né, a gente está falando no artigo 195, a gente vai ver o conceito legal do que seria uma concorrência desleal. Esse artigo 195 ele traz um tipo penal, né? Ele traz aí uma situação que conduz e resulta em um crime, né? Então esse crime pune aí a pessoa que cometeu esse crime a uma detenção de 3 meses a 1 ano, né? Além da multa. Então vejam que é uma situação protegida pelo direito penal, inclusive, e óbvio, né? Quando a gente tem uma violação aí a uma propriedade industrial, além desse crime, surge o direito à indenização, né? Aquele que praticou esse crime causou um prejuízo a um terceiro, esse terceiro pode sim, e normalmente é o que acontece, ele vai buscar essa indenização. Né? Então, esse crime aqui, que alguns chamam de contrafação, acontece em várias situações, não é uma situação só. Né? Então, veja, esse artigo 195 ele vai trazer aí uma série de situações que a gente chama de concorrência desleal. E são vários os incisos, né? Então vamos fazer um comentário aí rápido sobre cada um deles. Né? Então veja, quem está violando a concorrência, a livre concorrência? Basicamente quem? Inciso primeiro, publica afirmação falsa, né, por qualquer meio aí em detrimento de concorrente. Então você lança aí uma notícia, por exemplo, de que um determinado produto é contaminado, um determinado produto causa mal às pessoas, enfim, com o objetivo de prejudicar a concorrência, está cometendo crime. Quem testa ou divulga, né, falsa informação também, né, divulga aí um dado não verdadeiro só para prejudicar. Emprega meio fraudulento para desviar aí a clientela de um terceiro, né? Então essa pessoa ela usa as mesmas cores, as mesmas fontes de letra, usa o mesmo tamanho ou, enfim, de algo muito parecido de alguém que tem uma marca famosa, por exemplo. Né? Então ele está angariando essa clientela de um meio fraudulento. Né? Usa a expressão, o sinal de propagandas alheios, né? Ou os imita, aqui de forma mais clara, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Né? Então, muitos concorrentes aí fazem isso, né? Se aproveitam de toda uma construção de marketing de um líder de segmento e se aproveitam, né? Usam mesmas cores, mesmas fontes, mesmo logotipo, mesmo só muda o nome final, mas isso aí também está violando a concorrência. Quem usa nome comercial, título de estabelecimento, vende, expõe à venda e tem estoque de produto com essas referências, né? Usa indevidamente aí o nome comercial, aproveita do nome do terceiro, né? Ele se coloca como representante, se coloca como uma filial e não é, né? Então também está cometendo crime. Substitui, né, um produto de outrem sem o seu consentimento, né? Então essa pessoa comercializa vários itens e, de certa maneira, quer formar uma clientela para produtos próprios. Então, ele inviabiliza, substitui o rótulo, enfim, manipula o produto do fabricante original, está cometendo crime de concorrência desleal. Então, veja, são várias situações, e aqui no próximo slide, esse aqui embaixo, traz um monte de outras. Né? Então vejam que o rol de situações que violam a concorrência não são poucas. Né? Então vejam, e aqui vamos falar um pouquinho mais rápido, né, para não ficar cansativo, porque é o texto da lei. Né? Isso aqui é o texto da lei, depois vocês leiam um pouquinho mais de calma, né? Mas basicamente assim, atribui-se com meio de propaganda recompensa ou distinção que não obteve, então uma empresa divulga aí um produto com um certificado, um selo de qualidade que não existe,
vende ou expõe à venda produto adulterado ou falsificado, né, dá ou promete dinheiro para que o empregado falte ao dever do emprego, né, suborna, né, o funcionário do concorrente, enfim, né, a gente tem uma lista aí bastante extensa, né, vocês podem ler com calma todos esses 14 incisos, né, que tem aí no artigo 195 da Lei 9279. Então, o direito vai proteger, vai considerar crime todas as vezes que a gente verificar uma conduta dessa, a pessoa física que cometeu, ela vai ser passível de uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, é uma pena dentro do direito criminal branda, é uma pena que não vai levar uma pessoa presa a um regime fechado, né? Então, ela no máximo vai converter em serviço comunitário, mas o que realmente vai ter de relevância ao realizar uma concorrência desleal é a condenação lá no direito civil, né? Então, é uma conduta criminal aqui do artigo 195, cujo maior impacto é lá no direito civil, ou seja, a indenização da pessoa que teve um produto falsificado, por exemplo, né? O que ela vai receber? Ela vai receber aí todo o lucro cessante, aquilo que ela deixou de ganhar em razão daquela prática abusiva, né, do terceiro. Então, esse terceiro vai pagar aí a título de indenização. Essa indenização vai ser apurada aí por um laudo econômico, né, um perito nesse tipo de assunto, vai estipular o quanto de prejuízo a pessoa teve ou não com essa prática indevida, né? Então é assim que o direito ele vai tutelar aí a questão da concorrência dentro daquela lógica que a gente vem falando, fazer um vínculo entre economia e direito. Bom, pessoal, com esse slide a gente encerra aí mais uma videoaula, né? Agradeço novamente a paciência, a atenção de todo mundo. Continuo aberto a sugestões, a comentários, né? Até agora não houve nenhum. Peço atenção aí no envio das questões semanais, pelo menos da primeira semana teve um número significativo de pessoas que não enviaram. Alertem aqueles que não estão atendendo aí, ou não estão realizando, ou vendo pelo menos as videoaulas, e a gente está começando a computar essas faltas, eu já vou começar a lançar lá no sistema de vocês também, né? Então, cuidado, apesar de estarmos à distância, são aulas, são conteúdos dados e a gente vai fazer essa cobrança aí, não é, né, não tá sendo, ninguém está se convalescendo da situação para, né, aprovar todo mundo fortuitamente, não. A presença e também as questões precisam ser realizadas aí de um modo sério para a gente poder dar essa pontuação para vocês. Então, agradeço, né, não esqueçam de enviar. Um abraço, até a próxima semana.